Eu tenho percebido aqui no... Tá ligado o microfone? Tá. Tenho percebido nas reuniões de encerramento, uma das principais dificuldades, que eu passei bastante por isso, que é justamente a hora de parar. Fazer dinheiro, porra, todo mundo sabe. Os relatórios de performance aqui são bem interessantes porque a gente consegue ter essa visão de que a maioria consegue tirar dinheiro. Mas, infelizmente, nem todo mundo está precisando. Acaba devolvendo para o mercado. Pra alguém não tá aceita, né? Acaba devolvendo para alguém, faz caridade, né? Tô sendo irônico aqui, mas a parte técnica, o Jefferson comenta isso, a gente acaba pegando com um certo tempo de estudo, esforço e tal, isso é ok. E quando parar, e quando avançar, quando alavancar, acaba deixando muito dinheiro na mesa. E não é simples o fato de devolver, mas o tanto de consequências que isso tem. Consequências psicológicas, negativamente falando. Porque isso gera um temor, gera um medo. Você fica se sentindo incompetente quando você faz esse tipo de coisa. Mesmo que você tenha batido sua meta, ou 2 metas, e devolvido a meta no dia. Você fez muito mais do que o seu planejamento e você devolve ele. Você se sente um puta de incompetente, mesmo tendo superado e muito o seu planejamento. E por que bate essa sensação de incompetência? Será que você está incompetente? Ou você é indisciplinado? Ou você está indisciplinado? Queria, de repente, contar um pouco dessa experiência, como a gente pode trabalhar para melhorar isso. Existem várias ferramentas, cada pessoa, imagino que tem um perfil diferente, mas infelizmente é um padrão humano que se repete. Então deve ter um padrão para a gente tentar chegar numa média de todo mundo e no final das contas cada um vai ter que achar onde é a sua feridinha. Não, acho excelente. Acho que quando a gente lida com o mercado, a gente lida com um negócio complicado que é a ganância. O ser humano é ganancioso, não importa o mais humilde ou seja quem for, o ser humano é ganancioso e o mercado ele tem vários gatilhos que despertam a nossa ganância, né? E principalmente a velocidade com que a gente consegue fazer dinheiro no mercado em alguns momentos, né? Esses são os momentos que mais trazem ganância para a gente, mais faz com que a gente não se respeite. Porque quando você está no mercado e você atinge isso, pensa assim, vamos voltar, pegar desde o princípio. Puta, a gente acorda cedo, né? Quem tá na linha certa do mercado, que leva o mercado como profissional, acorda cedo, tem toda uma estrutura que se você prepara, você sai de casa, vem para o escritório, ou quem mora em casa, que opera de casa, acorda cedo, se prepara, vai fazer um exercício, aí vai fazer um panorama, aí vai escutar esse mala aqui 3 vezes, das 6h30 às 7, das 8 às 8h30 junto com o Luan, depois das 8h30 até as 9, para se preparar, certo? Então você pegou algumas horas do seu dia aí, acordou cedo, pelo menos 2 horas do seu dia para se preparar, tá? Ok, aí você se preparou. Feito isso, você tem um plano para começar o mercado. Você tem um plano. Esse plano é o quê? Puta, qual que é a minha meta, meu objetivo para o dia, baseado em como é o dia? Se for uma semana fraca, um dia fraco, eu tenho um objetivo um pouco menor, né? Mais tranquilo, ou se é um dia que eu considero que é uma semana boa, um dia bom, eu tenho minha meta cheia ali, meu objetivo. Mas isso está no meu plano, certo? Então, me preparei, fiz tudo o que tinha que fazer para entender o que pode acontecer com esse dia e botei meu planinho embaixo do braço. Meu objetivo é o quê? Cumprir meu plano, tá? Eu sempre falo que quando eu sento na minha cadeira ali, 9 horas da manhã, eu já preparei meu dia, já entendi tudo que pode acontecer e estou com meu plano embaixo do braço ali. Pode ser um plano agressivo, pode ser um plano menos agressivo, baseado no dia, mas eu tenho um plano e esse plano contempla objetivos para o dia, limites de perdas para o dia, limite de erros para o dia, enfim, padrão, né? Aí, beleza. Puta, o dia foi exatamente o que eu esperava, um dia mais rápido, mais violento, mais ágil, consegui rápido atingir meu objetivo, né? Aí eu tenho 2 possibilidades. Ou eu sigo meu plano à risca e falo, ó, cheguei no meu objetivo, ou passei do meu objetivo, como o Luan citou, né? Mas passei do meu objetivo, não que eu estava com o objetivo de passar dele, mas porque eu estava numa operação boa, o mercado foi, eu fui indo e fechei positivo no meu plano ou além do meu plano. Puta, perfeito, certo? Perfeito, eu fiz o que eu devia fazer. Só que o infeliz, né? Ou a infeliz daquela vozinha que fica dentro da cabeça da gente, passa a impressão pra gente que foi rápido demais fazer aquilo e hoje eu tô voando. Alguém já teve essa sensação? Hoje eu tô voando.
Eu já tive muito isso, até hoje, né? Hoje eu estou voando, é hoje, né? E aí você percebe o seguinte, você percebe que você começou o dia no zero, certo? Você deu uma acelerada, está lá com meta ou mais que a meta e o mercado continua se movimentando bem, aparentemente o mercado está se movimentando bem, tá bom, você está entendendo o que está acontecendo, você olha e fala, cara, hoje eu estou voando, acho que dá para apertar mais o mercado, acho que eu quero mais. E muita gente, eu vivi muito isso. Toda vez que acontecia isso comigo, eu lembrava das perdas que eu tive, eu falo, puta cara, dá para tirar um pouco mais para diminuir aquele prejuízo do passado. Você começa a trazer o passado para o presente, né? E aí você quer apertar um pouco mais o mercado. Só que você quer apertar, olha que interessante, você quer tirar mais do mercado, mas não quer perder nada do que você já fez. A conta fecha, se a gente parar para pensar em mercado, você querer ganhar mais do que você já fez, não tem problema nenhum quanto a isso, se você está bem, está entendendo o mercado, mas você não aceita devolver nada do que você fez. Por que eu estou citando esse não aceita? Você pode falar assim, não, eu aceito tomar um stopzinho aqui, inconsciente você não aceita. Inconsciente você não aceita, por quê? Você sabe que aquele dinheiro está no seu bolso. E aí o que acontece? Mas você quer continuar operando. Aí você continua operando, primeiro movimento que vem contra você, que você começou a devolver um pedaço daquele lucro que você já tinha, o que você não faz? Você não estopa. Você não estopa por quê? Você não quer devolver parte daquele capital. Você quer ficar com o seu dinheiro inteiro, você quer fazer mais, mas não quer devolver aquele dinheiro, né? E se o mercado continua vindo contra, é aquele dia que você aumenta lote, aquele dia que você faz coisas que você não faz no dia normal, né? Por quê? Simplesmente inicialmente você queria fazer mais dinheiro, mais do que você já fez. Quantas vezes vocês não fizeram mais dinheiro do que você faz de forma padrão, vamos dizer assim, de forma constância, com uma certa constância? Você fez aquilo, às vezes de forma rápida. Você pega essa semana aí mesmo, a gente teve 3 dias excelentes aí, de movimentos rápidos, que o mercado deu chance de você fazer dinheiro de uma forma até rápida. Esses são os melhores e os piores dias, tudo depende de como está a sua cabeça e como está seu perfil. Tem uma coisa que eu uso muito, que é o loss from top, que é pegar 20% do capital que você fez e tentar aceitar colocar esses 20% em risco para continuar operando. Então você colocou esses 20% em risco, você continua operando, perdeu aquilo, você está consciente que se você devolveu aquilo, você parou e pronto, você continua com o capital no bolso, né? E vida que segue, né? Só que quando o loss from top, eu falo que você tem que ter maturidade para usar ele. A maturidade de fato de se aceitar. Porque eu sempre falo que a gente finge que aceita as coisas, né? Alguém discorda disso? A gente, não, eu aceito, tal. A hora que vem contra você, você fala, não, mas espera aí, né? Vamos negociar esse negócio aí, né? Oi? Só mais um. Não, espera aí, é só mais um tradezinho aí que vai dar certo, né? A gente acaba negociando com a gente mesmo, né? Com o plano da gente ou com o que a gente se propôs ali. E isso não tem futuro, não tem futuro. Posso falar de boca cheia. A gente negocia com o mercado aberto, né? Nunca antes do mercado, na noite anterior, fala, não, se chegar assim eu vou fazer tal coisa. Não, você traz seu plano no dia anterior, quando o mercado está aberto, você negocia... Você muda a regra no meio do jogo. Exatamente. E sempre vai ser favorável para continuar operando. Sempre. Exatamente. Uma vez eu ouvi o Lombardi falando isso, que ele fala assim, cara, a galera tem a mania de querer trocar o pneu com o carro andando, cara. E é isso, quando você começa a negociar com o seu plano, o carro está andando, está com o pneu furado, você está tentando ali para não parar o carro, pendurar ali e trocar o pneu. Dá certo? Não dá, não dá. Essas regras criadas com o mercado aberto, você na frente do computador, você fala, não, acho que eu vou parar, mas deixa eu ver, se o mercado estiver ruim, pode estar péssimo. Sempre o resultado vai... tá bom, mais uma. Né? É porque você está olhando para a tela, quando você está criando uma negociação entre você ali com o mercado aberto, você está olhando para a tela e tentando achar motivadores para que corrobore e que confirme o que você está querendo mudar ali, né? E aí tem 10 negros vendendo, é engraçado isso, eu falo porque eu já fiz muito isso. 10 negros vendendo, um comprando, fala lá, tá vendo? Tô certo que eu vou fazer mais uma aqui, né? E aí é onde dá merda, porque eu sempre falo, o primeiro stop é o melhor, né? Que é quando você aceita e tal. Porque se você não aceita o primeiro, você não aceitou o primeiro, que você está perdendo R$20, um exemplo. Você acha que vai aceitar o segundo, que você está perdendo 40? Né? Ou o terceiro, que você está perdendo 100 já?
E assim é uma bola de neve. E mercado é muito isso, que você começa primeiro, você começa a negociar, né? Puta, negocia aqui e tal. Ainda você não está arrebentado. Você está só um pouquinho esfolado ali e tal, mas ainda tá bem, né? Aí o negócio começa a ficar um pouco mais crítico contra você, que você aumenta um pouquinho a mão e tal. Aí você fala, caralho, né? Você já nem quer mais o dinheiro, né? Você não quer nem fazer mais dinheiro, você só quer voltar porque você estava, o objetivo que você estava, tá bom, né? Lembra a historinha da ratoeira? O ratinho, cadê o JP? Né? O ratinho tá ali, viu o queijo, ele olhou, quer o queijo. A hora que ele pega o queijo, a ratoeira prende ele, o que ele quer? Quer que se foda o queijo, né? Ele quer sair da ratoeira, né? E é a mesma coisa a gente, cara. A gente tá ali com a metinha, ou mais com a meta, num dia bom, que podia parar, né? Mas fala, foi tão rápido fazer que eu acho que dá pra fazer um pouquinho mais. Aí você vai, continua, o mercado começa a voltar contra você. Aí você dá só uma voltinha e tal, aumenta o lote. Você tem gordura, você tem uma margem ali, basicamente a meta, um pouco mais da meta que você fez no dia. Inconscientemente você fala, não, mas eu tenho essa gordura, né? No máximo, se tudo der errado, para no 0 a 0, né? Para o caralho, para. Entendeu? Não para nem fudendo. Você devolve tudo e é aquele dia que você estopa o dia, ou muito mais, né? É aquele dia que se o mercado não voltar, né? Se o mercado não voltar, você tá fudido. Arrebentado. Arrebentado, o mercado nunca mais volta. É o começo pra você começar a pagar a conta. Quando eu comecei a dar certo, eu comecei assim, pequenininho, porque senão eu não comia. E aí você começa a dar o valor pro dinheiro. O mercado, ele tem a péssima mania de fazer a gente perder o valor do dinheiro. A gente perde a noção do dinheiro. A gente perde. Eu sempre falo que, de vez em quando, é super importante voltar para a realidade, sabe? Conviver, ver pessoas na rua, ajudar, fazer algumas coisas que você tenha noção, né, de que, puta, o que a gente faz aqui por dia tem gente que não faz no mês, né? Ou se mata para fazer no mês, coisa que você faz aqui em 1 hora, às vezes operando, o cara tem que rodar aí 15 horas de Uber no dia para fazer, entendeu? Correndo risco, uma série de coisas, tá? E essa questão que o Luan citou, de tempo, é complicado, porque a gente busca tanto para ter, a gente fala, puta, vou pro mercado, vou fazer outras coisas para ter o quê? Tempo, liberdade e tudo mais. Aí você chega à conclusão que você não é tempo que você precisa. Até porque você não sabe lidar com o tempo, né? Você ter tempo de sobra, você não sabe lidar com isso. Então, você tem que entender que vai além disso, né? Eu sempre falo, o meu grande objetivo no mercado é a liberdade, mas eu não sabia o que era liberdade. Eu demorei muito tempo para entender o que é de fato liberdade. E para mim é muito claro, liberdade é poder de escolha. Tá? É poder escolher o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, de que forma que eu vou fazer. Tá? E é difícil você arrumar outra coisa na sua vida que você consiga te dar essa liberdade. Né? Então, essa questão de você atingir o seu objetivo do dia, objetivo que você definiu. Não foi ninguém que definiu para você. Você falou, ó, meu objetivo é esse, eu vou operar com tantos contratos, meu objetivo financeiro é esse. Você definiu, porque você acredita que você tem capacidade daquele objetivo. Você chegou na merda do objetivo. E aí, simplesmente, você esqueceu que aquele era o seu objetivo e você não se respeitou. Que é o que eu chamo de você não agir em seu próprio interesse. E que entra junto questão de ganância, questão de imediatismo, né? De querer resolver tudo de uma vez, esquecer que mercado é constância. Mercado é constância. Acho que eu demorei muito tempo na minha vida para entender que, assim, cara, mercado é constância. Você não vai fazer dinheiro todo dia. Vai ter os dias que o mercado vai te dar a oportunidade de você colocar em prática tudo que você sabe, tudo que você tem capacidade. E vai ter dias que ele não vai te deixar fazer nada. Só que aí qual que é o problema? A gente aprender a separar qual dia é qual e entender o seguinte, o dia que o mercado me deixa eu colocar minha capacidade e toda a prova, eu aproveitar e aceitar o que o mercado oferece naquele dia, porque vão ter os dias que não vão me permitir nada e se eu tentar forçar, eu vou devolver o que eu fiz nos dias que eu tive capacidade de fazer e muito mais às vezes. Tá? Então, ter esse equilíbrio todo dia, entender, por isso que a preparação é a base mais forte. Se eu não tiver preparação, eu não opero. Por quê? A preparação me dá a plena consciência do que esse dia pode me proporcionar. Se eu posso apertar esse dia, se é um dia que eu vou ter que dar um passinho para trás, ficar mais calmo, tranquilo, por quê? Eu sou igualzinho vocês, tá?
Se eu não aceitar determinadas coisas que acontecem no mercado, eu perco a mão. Entendeu? A diferença é que, assim, ao longo do meu processo de evolução, de tanto apanhar e tudo, eu fui criando formas de me proteger de mim mesmo. Que é as travas que eu tanto bato. Puta, trava a corretora, trava no profit. Eu não travo no profit, mas assim, eu tenho várias coisas, vários gatilhos que eu sei que se eu passar dali, eu perco a direção. O volante sai na minha mão, entendeu? E o carro continua andando e eu com o volante na minha mão. Eu faço questão de compartilhar minha rotina com vocês. Quem está aqui vê minha rotina, é mais do que eu compartilhar, mas quem está em casa acaba vendo o que eu compartilho da minha rotina. E vocês veem que eu não fujo da minha rotina nem um dia. Daqui a um dia eu estou morando aqui, cada vez eu chego mais cedo, né? Mas a rotina para tudo, o ser humano precisa de hábitos, precisa de rotina. As coisas precisam ser bem organizadas. Você precisa ter rotina, hora para acordar, hora para se exercitar, hora para ler, hora para tudo. Né? E o mercado financeiro principalmente, porque o mercado não começa às 9, começa bem antes. Começa com a sua preparação, entendimento do que aconteceu e o que pode refletir no dia. Então essa rotina é muito importante. Geralmente para trabalho você não precisa de uma rotina. Depende do trabalho que você não tem rotina. Você tem que acordar, tomar banho, sei lá, tomar café e ir para o trabalho. Né? A não ser que depende do trabalho que você tem. Se é professor, tem que preparar aula, enfim. Mas assim, o mercado exige uma rotina diferente da rotina de qualquer outra coisa. É uma discussão que eu tenho com o Luan, com o pessoal aqui, que mercado financeiro obrigatoriamente vai te fazer trabalhar mais do que qualquer outra coisa que você trabalhou na sua vida. E é uma das poucas coisas que você vai fazer e não vai ficar chateado por isso, se você quer gostar mesmo, amar fazer isso. Né? Então, é uma rotina muito mais pesada do que quase qualquer outra coisa que você escolha. Né? Mas é o que determina o sucesso ou o insucesso do que você vai fazer. Né? Então tem que ter uma rotina assim, muito bem organizada. Acordar cedo é importante, se preparar é importante, tirar o estresse do sono é importante logo pela manhã, enfim, ter toda uma rotina assim, que é a rotina que a gente passa para vocês aí, que eu faço e que a maioria faz aí. Então não vejo como fugir disso, não vejo. Cheguei esse mês aqui no Hub, sim. Até segunda-feira, eu acho que eu fui estopado um dia. Na segunda-feira eu fiz a meta da semana. E aquilo que você falou, na terça eu cheguei e parecia que estava flutuando. Eu na terça bati a meta em 30 minutos. E aí eu falei, agora é o meu dia, vou fazer agora, vou arrebentar. Vou lavar a égua. Eu trabalhei com 5, 6 vezes a mão, tomei um stop, tava subindo, eu fui estopado comprando, aumentei a mão para corrigir em 20 minutos, eu derrubei 3 semanas. Enfim, ontem eu cheguei, bati a meta, voltei para o normal, bati a meta. O que aconteceu? Na hora que eu bati a meta, em vez de eu parar, ia tomar um café e tal, o que eu fiz? Lembrei da terça. Puta, dá para buscar. Vou recuperar. Estopei de novo. Ontem eu cheguei em casa e não consegui olhar pra minha esposa. E assim, a gente estava conversando isso esses dias. Teve uma época da minha vida que a mesa proprietária para mim foi até isso, porque esse mercado às vezes deixa. A gente fica mais sensível. O mercado parece que não. Eu sempre falo que o mercado financeiro testa a gente de uma forma que poucas coisas na vida testam. Só que vocês vão perceber que ao longo do tempo o mercado financeiro vai transformar vocês numa rocha. É difícil alguma coisa abalar vocês depois que você passar por todo esse processo do mercado financeiro. Por que acontece? Enquanto ele se recupera ali, durante o processo do mercado financeiro, você coloca muita coisa em risco. Né? Você se expõe muito a riscos que normalmente você não se colocaria. Isso é ruim pelo que você está colocando em risco, mas é muito bom pelo quanto você se transforma em pessoas mais fortes em cima disso. Né? Então, eu sempre falo que a gente precisa separar duas coisas quando a gente pensa em mercado financeiro. O que você está colocando em risco? Só dinheiro? Tempo? Ou outras pessoas? Saca? A maioria de vocês tem família. Quem assistiu o podcast que eu estava na deriva, o cara me fez uma pergunta lá que me fez pensar muito, né? E se você fosse casado, você acha que você teria chegado onde você chegou?
teria enfrentado ou se colocado no risco que você se colocou naquela época? Sabe que eu não tenho essa resposta. Provavelmente não. Por que provavelmente não? Porque eu tinha um lema naquela época, dentro da minha cabeça, né? Puta, cara, se passar fome, pelo menos sou eu. Se eu passar fome, pelo menos sou eu. E passei. Viu? E passei. Então, é complicado, porque eu acho que também quando você tem pessoas importantes à sua volta, a sua energia é outra, a sua linha de pensamento é outra, o seu gás também é outro, a sua responsabilidade é outra, né? Não que você não vá fazer cagada, vai, né, em alguns momentos, porque o mercado tira completamente o nosso controle e tira completamente a nossa noção momentânea de algumas coisas. Né? Tem momentos que a gente está na frente da tela que a gente esquece que tem um mundo à volta. Já sentiram isso? De simplesmente você tá ali, cara, parece que nada mais existe. Nada nem ninguém. Você está fechado no metaverso ali, mas é um metaverso seu, só você e aquela porra daquela tela, e nada mais existe, inclusive não existe o controle, você não controla. Você está vendo tudo acontecer, você está vendo tudo se esmigalhar e você não consegue fazer nada. Isso é mercado financeiro, em alguns momentos. E sabe qual? Geralmente é quando você não respeita as regras básicas que você mesmo definiu. Né? Porque nada na vida, nada, literalmente nada, está tão no seu controle quanto o mercado financeiro. Você está sentado ali, você determina o clique, você determina tudo que vai ser feito. A decisão é 100% sua. O plano do que você vai fazer, o que você pode fazer, qual tamanho você vai fazer, é 100% seu. Eu posso falar 1 milhão de coisas para você. A hora que você está sentado na frente ali, ninguém determina o que vai fazer a não ser você. Então, eu sempre falo, as suas escolhas, né, o seu ônus ou o seu bônus. Por isso que todo dia, quando você senta na frente dessa tela, você tem que estar muito claro por que você está fazendo aquilo, por quem você está fazendo aquilo, para que você está fazendo aquilo. Tá? Justamente para você não esquecer que os seus acertos vão ter um reflexo, os seus erros vão ter um reflexo também, não só em você. Então, parar e dosar muito bem isso é muito importante. Por isso que eu falo que eu não tenho uma resposta clara como seria se eu fosse casado naquela época. Vocês acham que vocês se dedicam, vocês não se dedicam quanto vocês podem se dedicar. Eu todo dia me questiono se eu estou me dedicando e fazendo tudo o que eu posso. E olha que eu tenho uma rotina muito pesada. E não reclamo disso, eu gosto da rotina que eu tenho. Eu agradeço todo dia por ter essa rotina. É escolha minha quase ter essa rotina. E então, essas coisas são muito importantes. Eu vejo algumas pessoas ficarem emocionadas com essa questão. Vocês concordam que vocês estão pensando agora, mas quando vocês estão na frente da tela com a merda acontecendo, vocês esquecem de tudo à sua volta? Né? Então, uma coisa que eu busco fazer, hoje em dia, criei tantas regras contra mim mesmo, que eu não caio tanto nisso. Mas uma das regras que eu tinha muito para mim, a partir do momento que eu sentia que eu estava fazendo alguma coisa errada, estava colocando alguma coisa em risco, a primeira coisa que eu fazia é levantar. Mesmo então, bati minha meta, cheguei na meta que eu queria do dia e tal, mas estou com aquele sentimento de continuar operando, ou que você comentou, puta, lembrei da perda do dia anterior, ou da terça, que você comentou, levanta, cara, vai, levanta, toma um café, tudo a gente quebra ciclos. Pensa o seguinte, sabe quando você está concentrado fazendo alguma coisa, alguém está falando com você e você não escuta, a pessoa fala um pouco mais alto, você dá uma assustada, você quebrou aquele ciclo que você estava. Né? O mercado é a mesma coisa, cara. Tá fazendo alguma coisa, você tá ali, ó, você tá num flow ali, ó. Pá. E as coisas estão fluindo bem e tal, mas você tá num flow. Né? Se você, a hora que você chegou onde você queria ou alcançou alguns objetivos, aí vem aquela questão de se autoavaliar. Puta, continuo, não continuo, tal. Antes de tomar essa decisão, é muito importante dar uma levantadinha, vai tomar um café, vai no banheiro, vai fazer alguma coisa, ou conversa com alguém do lado. A gente tem essa oportunidade aqui de, puta, já tá aqui, o dia tá legal, tal, o que você tá vendo aí? O que você tá achando? Quebra esse ciclo, é muito importante. Quebrar esse ciclo é super importante, porque o mercado fica chamando a gente o tempo todo. Pode ver, dias ruins, aqueles dias parados também, quantas vezes vocês não tomaram porrada nesses dias? Porque você não está fazendo nada, você sabe que não tem muita coisa para fazer, mas você olha para o mercado, parece que alguém está ganhando dinheiro e você não. Não é? Falei, caralho, os caras estão ali, ó,
puta, eu tinha comprado aqui, tinha vendido, até um leão fora, né? Puta, tinha comprado aqui, vendido ali. Aí a hora que você bota a mão, parece que o mercado só tá esperando, né? Que o pessoal fala, eu tinha um amigo meu que ele falava assim, ó, tem um gnomo aqui, ó, ele fica só olhando pra mim. A hora que eu entro, ele sai gritando pra todo mundo que eu entrei. Então, são coisas que a gente vai ter que aprender a gerenciar com a gente, né? E eu sempre falo que senta de manhã, se prepara, faz tudo e se faz as 3 perguntas. Por quê, pra quê, por quem? Você está aqui, você está fazendo o que você está fazendo. E por quanto tempo você quer fazer isso? Eu vou fazer isso o resto da vida, tenho plena certeza. E para que eu possa fazer isso o resto da vida, eu tenho que viver um dia por vez, sabendo que tem muitos dias pela frente. A gente tem a péssima mania de achar que não, puta, comigo é diferente, vou sentar aqui, vou voar, tal, porque eu estou no lugar certo, com as pessoas certas. Não é, cara, só que você continua a mesma pessoa. E essa pessoa precisa evoluir, essa pessoa precisa crescer. E isso leva tempo, isso demanda dedicação, isso demanda paciência, né? E coisas que a gente não pula etapas, né? Igual você falou, vinha bem e tal, basta um dia, cara. É isso que a gente nunca pode tirar do nosso radar. Basta um dia. Basta um dia pra gente cagar tudo de bom. Pode estar vindo 6 meses ganhando dinheiro, sem parar. Basta um dia pra você estragar tudo isso. Tudo. E o mercado tem o dom de fazer isso. Porque o mercado, cara, não tem o que você coloque ali que ele não engula, que ele não aceite. Tá? Então o seu limite sempre vai ser o limite financeiro. E pega um dia que você não se respeitou, e não tem essa que o mercado foi uma bosta, o mercado me tomou. O mercado, caralho, foi você. A culpa é sempre sua. Tem mercado. O mercado tá ali parado, a escolha é sua de fazer alguma coisa. Tá? Então muita gente fala, o mercado hoje não sei o quê. Não, cara, eu hoje. Entendeu? O mercado foi foda hoje, não, eu fui foda hoje. Jeff, sempre quis te fazer uma pergunta, porque escutando os seus relatos de vida, ontem inclusive no vídeo que eu assisti, que foi ao ar ontem, chegou um ponto da sua vida que você simplesmente, você falou que pagou lá um ano do aluguel, né? Uhum. E a grana que você tinha estava de margem, que naquela época era alta margem. Uhum. E você teve que sobreviver e você conseguiu construir, chegar onde você chegou, né? Desse ponto até o ponto onde você chegou e falou assim, pô, agora eu tô tranquilo assim, né? Você tem desafios e desafios, mas você saiu daquela questão da sobrevivência para um patamar de desafios, né? Operacionalmente falando, como que você, que nem você falou ontem, você tinha uma meta de acho que R$50 no dia nessa época, né? Como é que você dali você migrou e conseguiu seguir escalonando aquilo que você tinha lá, que era os R$20 mil? Assim, se você puder resumir mais ou menos. Cara, tem uma palavra para isso, meritocracia. E o que é meritocracia? Você só subir lote com o dinheiro que você fez no mercado. Você concorda que o dinheiro que você tem na sua vida é um dinheiro pesado? Pesado por quê, cara? Cada um tem uma profissão aqui. Você tem que trabalhar horas e horas e horas durante o mês, durante o ano, para ter aquele capital que pode ser pulverizado no mercado em questão de minutos, nem horas, certo? Então tem uma dor, tem um peso em cima disso. Fala, caralho, trabalhei, sei lá, 1.000 horas no ano para juntar R$100 mil e perdi 30 em 20 minutos. Quantas horas quanto de vida eu entreguei ali? Saca? Você não faz essa conta, mas seu inconsciente faz. Inconscientemente você tá calculando isso aí. Então isso é um dinheiro caro para você. E eu sempre falo que é um dinheiro vazio. Por que um dinheiro vazio? Era fato que você ia perder esse dinheiro. Né? Era mais fácil ter doado esse dinheiro. Por quê? Porque, primeiro de tudo, quando você tem a capacidade e você já está bem no mercado, você sabe que você não precisa de muito para fazer dinheiro no mercado. Eu passei por muitos anos da minha vida achando que eu precisava ter um monte de dinheiro para fazer dinheiro, para ser bem sucedido, e só tomei na cabeça, me endividei e tudo, história que você já conhece. Mas eu só entendi, quando estava na merda, fudido mesmo, que a questão do mercado, o dinheiro correto de você ir aumentando, se alavancando no mercado, é o dinheiro que você fez dentro do mercado.
né? Que é o dinheiro construído ao mesmo tempo que ele pode ser destruído. Né? Quando você pega um dinheiro que demorou muito para ser construído, para ser destruído rapidamente, tem uma coisa que não fecha dentro de você. E é engraçado comentar sobre isso, mas assim, cara, a gente tem várias coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe explicar, mas vem do passado. Né? Eu te passei por muito tempo da minha vida dentro do mercado, fazendo muito dinheiro num dia, devolvendo muito no outro. Porque, apesar de eu achar que eu era merecedor, inconscientemente eu não era merecedor. Porque eu venho de uma família humilde, pai motorista, mãe costureira, faxineira, trabalhavam pra caramba para ter pouco dinheiro. De repente eu estou trabalhando pouco e fazendo muito dinheiro. Não fecha a conta, sabe? Das memórias que você tem, como que você cresceu e tudo. E aí tudo em você busca uma forma de fazer devolver. Busca uma forma de fazer devolver. Cansei de fazer isso, mas cansei mesmo assim, né? Depois, com o tempo, eu fui me entendendo, fui conhecendo, mas não foi rápido passar por isso. Mas voltando um pouco antes, é a questão da meritocracia. Tá? Então, a meritocracia é o quê? Puta, demorou? Demorou, mas eu ia juntando, eu só tirava o essencial, que era para comer, o básico, que era para comer. O resto eu não mexia R$1, deixava lá. Por quê? Ia juntando até o ponto que eu conseguia aumentar a mão. E quando eu aumentava a mão, eu tomava mais cuidado ainda. Eu aumentava um pouco o meu objetivo e tomava mais cuidado para proteger o capital que estava ali e tal. E enquanto eu estava no mini, até foi rápido essa evolução. Do mini para o cheio foi terrível. Fazia margem para o cheio, que era bem alta. Uma semana operando, devolvia. Aí voltava para o mini e tinha que continuar trabalhando. Então é um processo, mas é um processo que você tem que aceitar. Só que aí você tem que tirar o fator imediatismo. E você tem que colocar o valor, de dar o valor que o dinheiro tem. Né? Por exemplo, você tem uma confeitaria. Qual a sua margem de lucro por cada bolo que você vende? Tem uma noção? Líquida não, 10 a 15%. Então, ou seja, um bolo de R$100 você ganha R$15. Você tem noção disso? Qual o trabalho que dá para fazer um bolo de R$100? Minutos aí. Você consegue? Isso que eu chamo de voltar para a realidade, que é o mercado tira a gente dessa realidade. Porque você olhar e fala assim, caramba, na minha empresa eu tenho que vender, sei lá, 100 bolos para fazer R$1.000. Deixar R$1.000. Para deixar R$1.000 no dia, você tem que ter um dia bom de vendas. E assim, vender o dia inteiro, um monte de coisa, né? Assim, para ficar R$1.000 limpo. Limpo. Você tem que ter o dia inteiro. Vendas, tem que ter dia inteiro. E não só o seu esforço, o esforço de vários funcionários ali. Toda a estrutura, né? Então, e aqui, para você fazer R$1.000, se você for centrado, souber o que fazer com paciência, quanto tempo você leva? Hoje eu mostrei para ele, 10 horas eu bati a meta. Trabalhando com 2 mini. Tá. 1 hora. Sua meta é de quanto? R$1.000. Você consegue fazer a diferença, a definição? Pra você ver como a gente não pensa quando a gente está na frente dessa tela? Porque você pensa assim, cara, se você todo dia vir e fazer o que você sabe, o que você se propõe a fazer, o que você vem estudando, se dedicando a fazer e fazer de uma forma correta, paciente, tranquila, todo o trabalho que você tem, todo o risco trabalhista, uma série de outras coisas que você tem, você mexe com alimentos, se um dia um bolo seu dá alguma coisa em alguém, um piriri em alguém, você tem um problemão. Então tem uma série de coisas de risco. Aqui não, o risco é você fazer o certo e ir embora tranquilo. E mesmo assim a gente não valoriza isso, a gente esquece do restante. Tá? Então eu sempre falo que às vezes falta um pouco de consciência na gente mesmo. A gente fica meio cego na frente de tudo ali. Por isso que eu falo, por quê, pra quê e por quê. Sempre se lembro disso. Que é uma coisa que eu sempre, ao longo da minha vida, eu aprendi a me perguntar e me questionar sobre isso. Isso não vai impedir de você cometer erros. Vai impedir que você estrague tudo. Porque para estragar tudo aqui é rapidamente, é rápido. Então essas coisas que a gente tem que ter em mente muito. E a meritocracia é muito importante. Pensa assim, cara, hoje em dia vocês vivem uma coisa que era meu sonho lá atrás, cara. Olha quanto vocês pagam a margem. A margem daquela época era a margem para dormir posicionado, é a margem cheia da Ibov, cara.
Hoje não, puta, vai operar um mini contrato de dólar de R$150. Vai operar um dólar cheio, sei lá, R$3.000. Corretagem do mini de graça. A corretagem naquela época lá eu pagava R$1,50 na corretagem. Por contrato. Você tem noção hoje de pagar R$1,50 por contrato? Só corretagem, fora o custo bolsa. Tá? Então assim, vocês têm uma puta oportunidade na mão, tá? Tem a oportunidade de estar num ambiente foda, tá? Sabe? Com conhecimento correto, com uma linha profissional para o mercado. E talvez isso que seja uma coisa ruim para vocês em algum momento. Porque parece que tá fácil, né? Parece que tá muito direcionado demais. Mas não tá, cara. Não tá. Porque aí isso exige que você se dedique cada vez mais. E vocês estão se dedicando. A galera chega cedo, faz acontecer, tudo. Mas assim, todo dia você devia ter um checklist ali, ó, do seu lado da sua mesa ali. Né? Inclusive assim, por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Por quem que eu estou fazendo isso? O que eu vou fazer a hora que eu chegar na minha meta? O que eu vou fazer a hora que estiver chegando no meu limite de perda do dia? Que eu defini. Eu defini. Não foi ninguém que falou, eu defini. O que vai acontecer quando chegar em uma das minhas regras? Eu vou segui-las ou eu vou me sabotar? A coisa mais importante que eu tenho não é dinheiro. O que é? Hã? Não. Não. Conhecimento. Por que eu falo que é o conhecimento? Eu perder todo o dinheiro que eu tenho, quanto tempo você acha que eu levo para me reconstruir? Eu tenho a coisa mais importante que o mercado precisa, cara. Conhecimento. Tá? E tenho conhecimento e tenho confiança no conhecimento que eu tenho. Isso é muito importante. Isso não impede que eu me machuque. Né? Porque não é o conhecimento que vai impedir que eu me machuque. É a disciplina que vai impedir que eu me machuque. Sabe? Então, acho que isso é muito importante todo mundo se conscientizar. Eu sempre falo, quanto mais você sabe, quanto mais você melhora, quanto mais você evolui, mais você mitiga, você diminui os seus riscos. Mas você nunca elimina eles. Porque tem o risco ser humano. O ser humano é frágil, em alguns momentos ele, como que eu posso dizer, falha. Né? E você tem que prever que você pode falhar. Você tem que ter essa consciência que você pode falhar. Se você não tem essa consciência que você pode falhar, você já falhou. Saca? Porque assim, cara, não adianta. Tem dia que você não acorda bem, tem dia que o mercado você não entende o que está acontecendo, mas você está ali insistindo. Né? Tem uma série de coisas que vão forçando até te foder. E não é o mercado que está te fodendo, é você que está se fodendo. Porque simplesmente você não parou para entender que assim, puta, será que eu não estou entendendo o que está acontecendo hoje? Ou não tem nada e eu estou querendo forçar alguma coisa? Então é todo dia, avaliação todo dia. Por isso que do item 9 do plano é autoavaliação. Como que eu estou? Estou entendendo? Estou bem? Estou tranquilo? Estou chateado por alguma coisa que aconteceu ontem? Mesmo que seja uma coisa do mercado. Né? Essa autoavaliação, esse autoconhecimento, esse autoentendimento, sabe? Esse pensar e planejar o seu dia é muito importante. Por isso que a visualização é muito importante também. A visualização te ajuda a entender, né? Todo dia, às vezes de manhã, 10 minutinhos, que fica quietinho na sua cadeira e faz uma visualização, visualiza seu dia, visualiza seguindo as coisas, as regras que você definiu. Né? Que eu volto a enfatizar. Tudo que você faz, você definiu. Você fez porque você definiu. Ou você falhou no que você definiu. Mas quando você senta na frente dessa tela, a responsabilidade é 100% sua. As escolhas que você faz ali são suas. As atitudes que você tomou são suas. A falta de atitude também é sua. Saca? Ninguém te força nada. E essa é a coisa mais maravilhosa. Você define o que você vai fazer, como você vai fazer, quando você vai fazer. E eu sempre falo, aumentar a lote no mercado tem que ser na meritocracia. Tem que ser com o dinheiro que você fez no mercado, sabe? Porque isso... Lembra que eu falo que às vezes na sexta-feira é bom você sacar um dinheirinho e tal. Aumentar o lote tem o mesmo sentimento. Aumentar o lote que você fez com o dinheiro que você fez no mercado tem o mesmo sentimento. Você materializou de certa forma aquilo. Puta, eu só tinha dinheiro para operar com 2, agora eu tenho dinheiro para operar com 3.
E não foi porque eu mandei uma TED para a corretora, foi porque eu segui meu plano, fiz as coisas. O sentimento disso é foda. É ou não é, Juliari? É foda. Entendeu? E é isso que a gente tem que fazer. Então, é vivência. O mercado é micro vitórias. Todo dia você tem uma micro vitória. Né? Vai ter dias que você não passa na porta, tem dias que você passa por baixo da porta, é tão pequeno que você se sente. Mas todos esses dias ensinam alguma coisa, os bons e os ruins. Né? E nesse meio tempo você tem que aprender a ter humildade, tem que aprender a ter paciência, tem que aprender que as coisas acontecem gradualmente, um pouquinho por dia. É uma construção. E não importa o tamanho que você tenha, você tem que saber se dosar e saber que é uma construção. Eu tenho objetivos gigantescos, né? Mas eu sei que eu não vou alcançar eles hoje, nem amanhã. Mas eu estou fazendo um pedacinho dele hoje e vou fazer um pedacinho dele amanhã, para lá na frente ele acontecer. O mercado é a mesma coisa. É todo dia um pouquinho. E quando a gente esquece que é todo dia um pouquinho, é o dia que a gente perde a mão, perde a cabeça e volta a várias casas. Né? Então, por isso que o importante é continue caminhando, continue andando, continue entendendo que assim, você vai falhar. Não, eu sempre falo, se perdoe, siga em frente, se perdoe, entenda que faz parte. Né? O Alfredo fala, ele participou da Summit, a maioria vocês viram o vídeo, ele fala, né? Não pode alejar, machucar, às vezes vai, só não pode deixar alejar, porque se não aleijou você pode continuar andando. Né? Por isso que tem que todo dia estar atento, todo dia tomar cuidado, e mesmo assim isso não evita que você possa cometer erros ou se machucar um pouco. Né? O importante levanta a cabeça, entende seu erro, aprende com ele, se perdoa e segue. Para mim é muito claro, cara, dia bom não garante dia bom, dia ruim não garante dia ruim. Então tem que ter essa consciência todo dia. Não é porque seu dia hoje foi bom, que amanhã vai ser bom. Vai ser bom dependendo de tudo que você fizer. Não é o dia de hoje que vai garantir que amanhã vai ser bom. Eu acho que o dia bom é aquele que você não inicia confiança com o próximo. O dia bom é aquilo que você faz, o que você se propôs a fazer, independente do resultado. Esse é o dia bom, que é o meu grande objetivo todo dia. Vir e fazer tudo o que eu me propus. Seguir meu plano, ter meu hábito, minha rotina, fazer as coisas. É isso que me protege e garante que eu vou ter uma constância na coisa e uma continuidade em tudo. Né? Porque se o dia só foi bom se eu ganhei dinheiro, tem uma coisa errada. Quantas vezes você não ganha dinheiro fazendo coisa errada? Mas, Jeff, a parte mais difícil que eu vejo desse mercado, por pouca experiência que eu tenho, é a palavra quando parar. Porque quando você vem de outra profissão, igual eu trabalho... Tem alguém que manda você parar? Não, o que acontece? Não, eu me preparo para o dia, eu sei que eu vou ficar 24 horas ligado, aí um dia antes eu já não faço mais nada naquele dia, não sob estresse, né? Porque eu sei que eu vou trabalhar 24 horas ligado lá na segurança pública. 24 horas sob estresse, vou ser testado. Né? E aí o que acontece? Aqui é a mesma coisa. Você se falar, qual a diferença com o mercado aí? Isso é o que eu quero chegar. Você se prepara, aí quando é fé deu 9,5. E agora? Bati a meta. Aí eu vejo que é difícil, porque lá eu ainda tenho mais 23 horas para trabalhar. Aí aqui eu falo assim, gente, mas e aí? Então, porque lá aqui é uma escolha, lá não. Não, o que eu quero dizer assim, é difícil demais você ter esse racional de falar assim, não, eu tenho que parar agora, né? 9h43 eu tinha batido a minha meta, então, aí deu 10 horas eu tinha devolvido. Você tem que entender que você não está lá. É difícil, e outra, é toda a dedicação você... que você está tendo fora daquilo lá é para justamente você poder 9h05 ter a consciência que acabou. E aí volta aquela questão de você entender o seguinte, você trabalhou só 5 minutos? Não. Não. Você está acordado desde as 6 da manhã, se preparando. Então você não trabalhou só 5 minutos. Essa a questão, só que você passou mais tempo amolando o machado do que dando machadada. Isso, o machado amolado corta mais árvore do que machado cego. Essa é a parte mais difícil que eu vejo. Não, mas é um trabalho quando constante. Parar. Por isso que é para aprender a separar. E aí entra assim, o que você está fazendo, por que você está fazendo, por que você está fazendo. Sempre ter essa consciência. Por isso que eu falo, a gente sempre teve, todo mundo aqui teve alguma profissão antes de estar aqui, ou ainda tem, certo? E a sua profissão antiga é que está financiando para você investir em curso, em conhecimento, investir em estar aqui e tudo mais. Né? Então, ou seja, ela tem o valor dela, tem que ser valorizada. Com certeza. Mas você tem que entender que se ela fosse o ápice de tudo que você quer na vida, você não precisaria estar buscando outra. É. Então, se você está buscando outra profissão, é porque aquela não é o que te preenche, calma,
E então você não pode comparar ela com a atual. É porque pelo seu esforço, você é premiado muito rápido. Premiado que eu falo Aqui, assim, né? o resultado. Então, Aqui, porque na você vida não, privada assim, não é, não, que eu falo assim, o resultado aqui, você é premiado muito rápido quando você faz o certo. E também aí você, é punido muito rápido quando você faz aí coisa você errada. fica assim, você fala, gente, nossa, eu tenho até às 11 ainda. Né? Aí eu fico me sabotando. Né? Parece que o trem parece que foi muito fácil. Aí entra o quê? Você criar regras contra você, colocar travas e uma série de coisas. Demais. Tudo o que acontece na sua vida quando se refere ao mercado financeiro foi porque você deixou de fazer alguma coisa. Alguém aqui acredita que estabilidade existe? Não existe estabilidade, gente. Ah, não, vou ser funcionário público, porque aí é estabilidade. Existe mediocridade. Calma, não fiquem putos comigo. Mas a mediocridade é quando você aceita que você não precisa colocar para fora toda a capacidade que você tem. Você gasta um X período, pegando o exemplo de concurso público, tá? Eu acho que você se mata por um grande período para passar. Eu sei que não é fácil, tá? É uma dedicação do caralho, né? Aí você passou, certo? Aí você passou e aí você entra. A gente sabe que órgão público não é aquela coisa como uma empresa privada. Tem órgãos públicos que são mais acelerados, tudo, mas a maioria você tem um período acelerado, depois a coisa acomoda, principalmente quando você está um certo tempo lá. E aí tem muita gente que fala, pra mim tá bom. Quando você fala, pra mim tá bom, ou seja, eu tô com uma estabilidade, eu sei que eu não vou ser mandado embora só, a não ser que eu mate alguém e tudo mais, olha lá ainda, né? Você sabe que você tá, de certa forma, seguro. Puta, essa é a pior sensação que o ser humano pode ter, que você tá seguro, né? Eu acho que o ser humano não vive sem medo, não pode viver sem medo. É o medo que faz você tomar atitudes importantes para o seu crescimento. Imagine se alguém aparece com uma arma, ou então você escuta um barulho no mato e você fica lá parado. Não, tranquilo, né? Deixa vir. Não, cara, você sai correndo, tudo em você. Por isso que você tem o frio na barriga, né? Porque o corpo começa a tirar sangue de órgãos e jogar para a perna, você sai correndo. Né? É científico, pode pesquisar que é científico isso. Né? O frio na barriga é justamente por isso, que ele está migrando o sangue para músculos mais importantes para tirar do alerta. Isso é o medo, isso é essa preocupação. O ser humano tem que ter isso. O ser humano que não tem medo de nada, né, é um ser humano que é um perigo gigantesco contra si mesmo. Então, essa coisa de estabilidade não existe, cara. Não existe. Tá? Não queira isso para sua vida. Queira instabilidade o tempo todo. Se sentir confortável. A zona de conforto é o pior lugar para você estar, né? Eu não sei nem o que é isso, cara, graças a Deus. Né? Minha vida sempre foi um terror, né? E que bom que foi um terror, né? Porque quando a sua vida é um terror, você tem o tempo todo, você tem que estar se mexendo, estar preocupado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tudo mais, sabe? E mesmo quando eu sinto que minha vida está ficando em paz, eu tenho que arrumar alguma coisa para uma sarna para se coçar, um copo da vida, assim, né? E aumenta a mão, o que seja. O conforto não é positivo, né? E quando você tem um emprego fixo, você é servidor público, nenhum demérito nisso, tá? Só para ficar claro. Mas chega um certo momento que fica automático o que você faz. Pô, a gente não nasceu para ficar no piloto automático, cara. A gente nasceu para ser desafiado. Por que o mercado é tão fascinante? Que você se fode, toma umas entubadas gigantescas e no dia seguinte você quer sentar na frente da tela de novo. Porque ele te desafia o tempo todo, cara. Ele te chama de merda na sua cara e... Entendeu? E aí no dia seguinte você quer voltar para falar, não sou um merda. E você não é, cara. Você não é. Só precisa aprender a regra. Precisa aprender a jogar isso aí. Só que a regra muda todo dia, né? A regra muda, às vezes quando você está jogando ela mudou de novo. Então assim, é uma evolução constante, é uma dinâmica absurda, por isso que é tão fascinante. E aí você fala assim, cara, eu sempre falava, eu quero fazer isso o resto da minha vida. Pare e pense se vocês querem fazer isso o resto da vida, para justamente vocês darem atenção para isso, para que vocês possam fazer o resto da vida. Se dedicar a tudo que vocês podem para fazer isso o resto da vida, né? E toda vez que vocês se pegarem correndo o risco de fazer uma merda, porque a gente percebe quando a gente vai fazer merda. A gente percebe, cara. Não é essa coisa, puta, não... Deu sim.
exceto alguns casos muito assim raros, a gente percebe que a gente está fazendo merda, que o que a gente está fazendo vai dar merda. É? Várias vezes durante a merda você não percebe. Exatamente. Então, é importante isso. Muitas vezes, eu sei que é difícil falar, caralho, meu. Tô errado. Mas assim, é melhor do que você ter que falar, caralho, quebrei, fudi tudo. E ó, que eu já fiz isso várias vezes. É a pior sensação do mundo. Fala aí, Maurão. Jefão, o que é importante lembrar também, até quem vem de outras profissões, os que ainda tem um trabalho, é que você fica julgando muito o dinheiro. Então, eu faço a minha meta é R$50 ou é R$20 só e tal. Mas o ponto mais importante de tudo, aquilo que você mencionou no começo, é o estudo, é o conhecimento que você está adquirindo. Então, o dinheiro, por enquanto, não tem que fazer peso para você, e sim o conhecimento. Olha para trás, pô, eu consigo fazer R$20 no mercado. R$20 no mercado é R$20 no mercado. Indiferente de valor, É o mas exemplo que eu trouxe dele ali de confeitaria, cara. Ele tem que fazer um bolo que custa R$100 para ele ganhar 10, 15. Tudo é certo. Entendeu? Exatamente. Se por alguma coisa errou no sabor ali, azedou alguma coisa, você perdeu 100. Entendeu? Pois é, mas olha quanta coisa para fazer R$20 você tem que pensar. Você tem que pensar na Ásia e Pacífico, na Europa, tem que pensar no Brasil, na política, posição monetária, inflação. Ou seja, você tem que ter tudo isso, tem que ter um contexto, tem que ter o seu operacional apurado para você saber fazer R$20. Então não é só R$20, o teu conhecimento é muito válido. É o seu conhecimento, R$20 é só a consequência ali. E é a mesma jeito que você faz R$20, vai fazer 20 mil, 50 mil e assim vai. Só muda o tamanho da proporção da sua mão. Exato. Então, e esse entendimento é difícil. Por isso que eu falo, é uma construção diária. Diariamente você constrói as coisas no mercado. Diariamente você cai a chave de determinadas coisas que... E eu posso falar 10 vezes para você a mesma coisa. Talvez na 10ª você entenda. Ô Jefão, queria fazer uma pergunta que, assim, é uma dificuldade que eu tenho, alguns aqui pode ter também, que é o peso do dinheiro, né? Então, a gente está falando bastante sobre isso. Então, eu queria saber de você, como é que você viu, na época que você estava recomeçando, e até, se eu não me engano, você já comentou, pegou dinheiro emprestado para poder operar e tal, porque assim... Várias vezes. O dinheiro, ele tem um peso. E eu vejo que nesse caso, como que você trabalhou isso? Como que você encarou isso para que ele não ficasse tão pesado? Porque quando a gente faz o dinheiro no mercado e pega esse dinheiro para aumentar o lote, para fazer outras coisas, ele é muito mais leve. Você opera muito mais leve, você opera solto e tal. Que eu entendo como deve ser. Agora, e quando o dinheiro tem esse peso? Como que você trabalhou isso? Cara, eu acho que eu não trabalhei. Cara, eu posso falar pra você que nessa época eu era muito inconsequente, cara. Mas a inconsequência vem da falta de conhecimento. Por exemplo, vocês estão operando com um mini contrato de dólar. Você tem noção do tamanho que você está operando? Você sabe o que é um mini contrato de dólar, você sabe qual o tamanho que é. Cara, eu operava 1011 e não sabia o que era 1011, cara. Entendeu? Sabia que era da Parmalat e achava que Parmalat era foda, não fazia nem ideia. Naquela época estava em recuperação judicial, estava tudo fodido, o dono era um bandido e o caramba 4. Entendeu? Então são coisas assim que não boto culpa nisso, a culpa é minha, entendeu? Podia ter, sei lá, buscado mais, questionado mais, enfim. Né? Eu não gosto de lamentar o passado, mas eu era inconsequente baseado em falta de conhecimento, ou seja, eu não tinha o conhecimento, eu sabia que eu não tinha o conhecimento, mas mesmo assim eu tinha enraizado em mim que era só dinheiro, a hora que eu tivesse um pouco mais de dinheiro eu resolvia tudo. Pode. E aí, quanto mais eu tive dinheiro, mais eu caguei a situação, porque eu não tinha o conhecimento. Hoje, para mim, é muito claro. Conhecimento é a base de tudo. Conhecimento você faz dinheiro, com dinheiro você não faz conhecimento. Tá? Não, vou emendar outra na sequência que tem a ver. Às vezes, por exemplo, eu comecei a fazer over, né? E eu vi, a gente conversou bastante sobre isso, que você tem que se expor, você tem que sentir o mercado mesmo, e não existe outro jeito de você ter evolução se você não se expor, né? Às vezes você está no flow do mercado, você está no over, você está dentro do cenário porque você está dentro. Às vezes acontece de eu perder um pouco esse flow, sabe? Por quê? Porque eu estou fora, você entendeu? Então,
não sei porquê, esse flow ele meio que desaparece, assim, sabe? Dá uns... some, sabe? Então, assim, como que você vê isso? Porque tem hora que você parece que você está completamente conectado, tem hora que dá uma desconectada. Lembra que eu falei aqui a questão de sempre estar desconfortável? Quando você está posicionado, você está desconfortável. O desconforto te faz se mexer para confirmar se aquilo você está certo em estar fazendo aquilo ou não. Por isso que eu falo que a gente tem que estar sempre desconfortável. Eu sempre estou desconfortável. Sempre. Às vezes exagero até um pouco no meu desconforto, mas eu sempre estou desconfortável. Justamente, quando você está desconfortável, você não baixa a guarda. Quando você não baixa a guarda, o tempo todo você está melhorando, você está buscando formas de estar melhorando, estar entendendo o que está acontecendo. Então, é muito isso. Quando o mercado é muito em cima disso. Eu sempre falo que você não pode estar muito confortável nem muito desconfortável, mas você tem que estar sempre fora da zona de conforto, né? E alguns não chegaram nesse nível, vão evoluir ao ponto de entender o que é ficar posicionado, o que é over e tudo mais, mas vocês vão perceber que você fica 1000 vezes mais atencioso com tudo que você faz. Você se preocupa mais em saber as coisas. E quanto mais você se preocupa, melhor você fica. Então, o desconforto é super importante nesse aspecto. Por exemplo, eu já estou posicionado para as eleições, certo? Aí você fala assim, não, porque você já acha que... Não acho nada. Mas eu tenho que criar esse desconforto, e esse desconforto me faz me colocar em risco. O risco me traz a oportunidade de ter altos ganhos, altos retornos. Então, ou seja, eu sei o quanto eu estou colocando em risco, eu sei o quanto isso pode retornar, e eu sei o quanto isso vai me deixar mais atento ainda para ficar atento aos detalhes que quando a gente está confortável a gente não percebe. E é esses detalhes que destroem a gente. Deixa eu elogiar então, Jeff, porque realmente isso aqui eu estou aqui há 5 dias e é sensacional mesmo, né? O Luan, o Baby, o Matheus, o JP, todo mundo, a galera toda realmente acolhe muito, e o aprendizado que a gente tem aqui é sensacional, né? Então... A riqueza desse ambiente são as pessoas, cara. São as pessoas. Acho que a gente... E são pessoas do bem, pessoas que estão com o mesmo objetivo, é o famoso mastermind, né? Todo mundo lutando pela mesma coisa, com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, né? Ninguém aqui é concorrente de ninguém, ninguém aqui quer o mal de ninguém. Pelo contrário, todo mundo está se ajudando, porque quando você ajuda, você aprende, cresce também, e vice-versa, né? Porque você está ajudando agora, mas você foi ajudado em algum momento, ou você vai ser ajudado ainda em outros momentos. Isso é o positivo de um ambiente desse, tá? Então, é um ambiente riquíssimo. Riquíssimo mesmo. E eu tenho muito orgulho de ter criado esse ambiente e de manter esse ambiente aqui. E esse ambiente aqui, para mim, é caro demais para mim. Não pensa que eu não ganho dinheiro com isso aqui, né? Isso aqui eu pago, basicamente, para vocês estarem aqui, né? Mas o retorno que isso aqui me tem pessoal, não tem dinheiro no mundo que pague. Entendeu? Então, acho que isso é muito legal, é uma troca gigantesca. E essa troca que é a maior riqueza, a maior energia desse ambiente aqui. E, então, assim, se sintam privilegiados por estar aqui, porque é um privilégio estar aqui. É um grande privilégio estar aqui. Então, valorizem muito cada dia, cada segundo que vocês podem estar aqui. Tem gente que vai poder ficar sempre aqui, tem gente que está ficando uma semana, um mês, 3 meses. Então, assim, valorize todo esse tempo, utilize esse ambiente da melhor forma possível, com coisas que realmente vão agregar para a sua vida. Cuidado para não estar terceirizando, tá? Fala assim, puta, não tem trava, então isso que está me atrapalhando e tal. E não é. Não é. Até porque, pensa assim, é uma construção diária. Lembra que a gente estava falando hoje isso? Uma construção diária. Você não vai ficar rico da noite para o dia lá, e todo dia, se você fizer um pouquinho, e que mesmo que não seja lá a sua meta, sei lá, tenho $100 de meta, que eu todo dia saio com 20, 30, 40 dólares, né? No final da semana, você tem aí 200, 250 dólares. No final do mês, você tem $1.000, construindo um pouquinho por dia. Aceitar esse um pouquinho por dia é mais importante do que achar que você vai pegar e aproveitar todas as oportunidades que o mercado tem, né? Todos os mercados têm oportunidade o tempo todo. Se você olhar, ficar olhando ali, você fala, não, faria isso aqui. A hora que você entra ali, entra um turbilhão de emoções e de conflitos e de interesses junto, e faz aquela oportunidade não ser tão oportunidade assim. Então, Eric, o conselho para você e para todos cara, aceita o que o mercado te oferece, que isso vem desde a primeira pergunta que o Lua fez hoje aqui, né? Parar quando deve parar. E parar determina com uma questão de aceitação. Eu aceito o que eu estou fazendo hoje, amanhã tem mais. Amanhã tem mais.
A pergunta era justamente isso, tipo, como você aprendeu a gerenciar suas travas próprias, não as travas que o prof te dá, por exemplo, entendeu? Tipo, como você, tipo, gerencia, tipo, caramba, não, agora eu tenho que realmente parar, porque às vezes eu fico nisso, eu tenho que realmente parar. Só Então. que parece que tem um cinto aqui, assim, que Lembra da minha história? Sabe? Eu não comia, não ia ter o que comer. Eu ia ter que voltar a pedir emprego de volta. Entendeu? Eu me humilhar e pedir meu emprego de volta se eu não parasse, se eu não começasse a seguir minhas regras. Vocês não têm esse problema. Eis o problema. Saca? Esse é o problema, porque vocês não têm uma pressão tão grande quanto eu tinha lá. Cara, simples, se eu não fizesse 20 reais no dia, eu não comia amanhã, no dia seguinte. E mais do que isso, se eu não continuasse fazendo 20 reais por dia, daqui a pouco eu ia ter que pedir emprego. Eu ia ter que parar com aquilo, abandonar tudo aquilo. E não que seja um problema você retroceder em alguns momentos, mas eu ia ter que jogar fora tudo aquilo que eu me propus. Eu não estava seguindo minhas regras, né? Eu não estava me respeitando. E não tem coisa pior na vida que você não se respeitar, né? Então, assim, se impõe a determinadas pressões, né? Mas pressões que você possa cumprir, que você possa respeitar. Parar dentro de um certo objetivo, você consegue fazer isso. Se desafia a fazer isso, sabe? Se desafia a seguir seu plano, se desafia a fazer a coisa certa. Se não tem ninguém que desafia, seja você o seu maior desafio, todos os dias. Até hoje eu me desafio com determinadas coisas, né? Eu crio desafios, tanto desafios financeiros para determinadas coisas, como desafios também de algumas coisas que em algum momento eu não consegui fazer. Eu vou lá e falo, não, eu me desafio a fazer isso. E depois da primeira vez que você conseguir se vencer, né, seguir as suas regras e vencer os desafios que você propôs a você mesmo, você percebe que você está pronto para a próxima fase. E depois é outro desafio, outro desafio, outro desafio. A vida inteira você vai buscar se desafiar. E aceite isso. Isso é positivo. É o que eu falo de sair da zona de conforto, de estar desconfortável. Você tem desafios ali. Uma vez vencido esse desafio, então, me desafio a parar toda vez que eu fizer $30. Eu também fiz rápido $30. Você não fez um desafio? Você fez os $30. Como ia fazer, se ia demorar ou se ia ser rápido? Foda-se. O desafio é parar quando chegar nele. Saca? Sem corretora parar você, sem plataforma parar você. Você se parar. Você se respeitar. Você agir em seu melhor interesse.